objetivo de garantir que todo estudante tenha um aprendizado de qualidade ganhou um obstáculo de peso nos últimos anos, a pandemia de Covid-19. O período de escolas fechadas, sem aulas ou com aulas remotas, acentuou lacunas educacionais e deixou ainda mais evidentes os desafios que o Brasil já vinha tentando enfrentar. Ainda que a pandemia tenha contribuído negativamente, o problema da aprendizagem inadequada para a série cursada pelo estudante já é antigo e tinha proporções muito grandes mesmo antes da Covid-19. A recomposição de aprendizagem, estratégia para preencher essas lacunas e permitir um desenvolvimento pleno da trajetória escolar, não nasceu com a pandemia, mas ganhou força diante da luz dada a essa questão. Não há um único jeito de fazer isso, mas há alguns elementos considerados importantes na recomposição. Por exemplo, o diagnóstico de quantas e quais são as lacunas, a recuperação de conteúdos e processos perdidos, e a intervenção propriamente para oferecer suporte aos alunos na jornada de aprendizagem. Neste episódio, a gente fala da recomposição de aprendizagem, trata das ferramentas e dos caminhos que podem fortalecê-la, e discute como é possível planejá-la de forma a considerar também particularidades dos estudantes. Eu sou Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos tocadores de áudio às segundas-feiras. Hoje, a gente recebe o subsecretário pedagógico da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Daniel Barros. Daniel é jornalista de formação, com mestrado em administração pública na Universidade de Columbia, em Nova York, que depois migrou para a área de educação e das políticas públicas. Ele é autor do livro País Mal Educado: Por que se aprende tão pouco nas escolas brasileiras?, publicado pela editora Record. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Oi, Daniel, tudo bem? Queria, antes de mais nada, te agradecer muito pela presença, dizer que, bom, você sabe, né, já acompanho o seu trabalho há muito tempo, tenho visto você fazendo muita coisa interessante e toda vez que a gente conversa, a conversa é muito interessante, então estou animado aqui para essa conversa sobre esse tema tão importante que é a recomposição de aprendizagem. Obrigado aí pelo seu tempo, Daniel. Imagina, eu que agradeço, um prazer conversar contigo, Davi. Você sabe que eu tenho um grande apreço por você e pelo trabalho que você faz no Instituto Natura há tanto tempo. Vai ser muito legal a gente bater esse papo aqui. Você lidera a área pedagógica da Secretaria da Educação Paulista e é responsável pela estratégia para promover a aprendizagem em uma rede assim, gigante, com mais de 3 milhões de alunos. Então, como a gente vai falar de recomposição de aprendizagem aqui hoje, eu queria começar te perguntando assim, o que significa esse trabalho? Como se promove a aprendizagem? O que você faz na Secretaria? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque acho que aqui na área pedagógica da Secretaria, o nosso foco em aprendizagem se divide em, eu diria, 3 grandes pilares, né? Um pilar é mais curricular, que é definir o que a gente vai focar de conteúdos naquele determinado ano letivo, né? A gente tem um currículo, claro, né, que deriva da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, mas esse é um currículo extenso, né? Esse é, infelizmente, um dos grandes problemas que a gente tem hoje na educação brasileira. Os currículos são muito extensos, difíceis de serem abordados ao longo do ano, e como a gente vai falar aqui, há muitas defasagens. Então, a gente precisa escolher exatamente em que focar. Então, tem um trabalho curricular importante a ser feito. Além disso, a gente tem um trabalho dos recursos pedagógicos que vão apoiar o professor no dia a dia dele, né? Então, eu entendo a nossa área pedagógica como uma área que produz recursos pedagógicos, faz a curadoria de recursos pedagógicos para enviar às escolas, para apoiar o trabalho do professor na ponta. Quem faz o trabalho é o professor, são os diretores, é quem está nas nossas mais de 5 mil escolas, mas a gente é uma fábrica de produzir produtos educacionais para apoiar o professor a fazer melhor o seu trabalho.
E, além disso, a gente também tem as avaliações educacionais. Então, essas avaliações servem para a gente medir como está indo o aprendizado dos estudantes. São avaliações de ordem mais somativa, então que avaliam o estudante ao final dos ciclos, seja no final do bimestre ou no final do ano. No final do bimestre a gente faz avaliações internas, as provas paulistas, no final do ano a gente contrata externos para fazer, e a gente também tem avaliações que a gente chama de formativas, que são o que a gente tem chamado de tarefas de casa, as tarefas SP, que são pequenas questões que os estudantes recebem após quase todas as aulas para verificar o aprendizado dele. Então, esses são, acho que, os 3 grandes blocos: o curricular, o da produção de materiais didáticos e recursos pedagógicos e o de avaliação de aprendizagem. Ótimo, agora ficou claro aí o tamanho da encrenca e eu queria já mergulhar no nosso tema aqui, que é o tema de recomposição de aprendizagem. Eu falei um pouco aqui na abertura, Daniel, que a pandemia ela jogou luz, né, nesse desafio, mas que é um desafio que de verdade não é novo, né, para o Brasil e para a aprendizagem nas escolas. Essa necessidade de recuperar conteúdos que não foram aprendidos adequadamente em fases anteriores, fortalecer os processos para que isso aconteça, né? Vamos começar a mergulhar nesse tema? Me ajuda a entender aqui, em que pilares a recomposição de aprendizagem se baseia, para que alunos ela é mais importante? Vamos começar do começo para todo mundo entender, afinal, do que a gente está falando quando a gente fala em recomposição de aprendizagem. Eu vou usar aqui, vou dar o crédito de uma explicação que eu gostei muito que a Kátia Smolly fez numa conversa que a gente teve recentemente. Kátia Smolly é uma grande especialista em matemática, para quem não conhece. É realmente uma especialista também nesse tema de recomposição de aprendizagem, Daniel, também tenho aprendido muito com ela. Sim, exatamente. Acho que ela faz uma distinção muito boa entre revisão e recomposição de aprendizagem, né? Revisão é quando você aprendeu um determinado conteúdo, mas talvez você tenha esquecido aquele conteúdo porque foi há muito tempo. Você vai lá, faz uns exercícios, o professor tira uma outra dúvida e você relembra aquele conteúdo que você aprendeu lá atrás. Muitas vezes você precisa de pouco tempo para isso, né? Às vezes alguns exercícios, uma aula, um pedaço de uma aula, você já consegue revisar um conteúdo que você já aprendeu. Recomposição de aprendizagem é muito mais profundo, porque a recomposição de aprendizagem precisa dar conta de um aprendizado que não foi feito. Então, um problema clássico da matemática na nossa rede, e que eu imagino que também é a realidade de muitas outras redes, é que os estudantes têm dificuldade de aprender frações nos anos iniciais. E esse tema, de modo geral, retoma nos anos finais, nos primeiros anos dos anos finais, mas muitas vezes os estudantes seguem a trajetória escolar deles sem dominar esse conteúdo, sem aprender esse conceito que é um pouco mais abstrato da matemática, um dos primeiros conceitos mais abstratos que o aluno se depara. E isso cria todo tipo de dificuldade dos estudantes aprenderem outros conteúdos mais à frente, como, por exemplo, porcentagens, soma e subtração de frações, enfim, outros conceitos. Isso também acontece com, equação de primeiro grau, que é um conceito básico da álgebra, que vai ser pré-requisito para vários outros conceitos da matemática, principalmente no ensino médio. E o estudante, quando não aprende equação de primeiro grau, fica impossibilitado de aprender vários outros conceitos. Então, aí é necessário fazer recomposição de aprendizagens. Então, na segunda série do ensino médio, o professor está ensinando funções afins em matemática, ele precisa retomar um conteúdo do 8º ano de equação de primeiro grau, que é um conteúdo que espera-se que o aluno tenha aprendido, mas a gente sabe que muitas vezes uma boa parte da classe não aprendeu esse conteúdo. Então, o professor precisa retomar não a título de revisão, mas a título de ensinar um conteúdo que o estudante não aprendeu no passado. Então, isso é recomposição de aprendizagens e isso ficou mais forte depois da pandemia. Perfeito, Daniel. Super claro, e queria pegar esse gancho que você falou que ficou pior depois da pandemia, porque às vezes quando a gente fala de recomposição de aprendizagem, passa uma impressão de que a gente está falando de 5%, 10% dos alunos, e a minha impressão é que isso não é a verdade. Então, eu queria te ouvir, assim, em São Paulo, que obviamente que é a rede que você conhece melhor, e já é uma das melhores redes do país, de que ordem de grandeza a gente está falando de alunos que você acha que precisariam ou se beneficiariam de um processo de recomposição de aprendizagem? É alguma coisa mais próximo de 5% ou estamos falando de outros números? Não, infelizmente nós estamos falando da maioria dos estudantes, sobretudo conforme a gente avança pelos anos escolares, porque quanto mais a gente avança, mais profundo é o buraco, né? Mais profundas são as lacunas que a gente precisa recompor.
especialmente em matemática e em alguma boa medida também em língua portuguesa. Mas eu reforço matemática porque o conteúdo é mais sequencial, os conteúdos eles são mais pré-requisitos uns dos outros. Hoje, aqui em São Paulo, em língua portuguesa, a gente tem 28% dos alunos abaixo do básico. 27,7% dos alunos abaixo do básico. É um percentual relevante no 9º ano do ensino fundamental. Isso significa, provavelmente, que esses alunos no 9º ano do ensino fundamental têm uma proficiência de 2 ou 3 anos para trás. Mas a gente tem ainda outros 50% de alunos que estão no nível básico. Esses estudantes, eles formam uma massa de alunos muito heterogênea. Então, você deve ter alguns alunos ali que estão um pouco defasados. Então, eles estão no 9º ano, mas eles têm proficiência de um aluno do 8º, do 7º, outros estão um pouquinho mais. Mas esses estudantes, pelo menos, aprenderam um pouco mais do que os outros 28%. Então, assim, grosso modo, a gente está falando de 78% dos alunos que precisam de algum tipo de recomposição de aprendizagem. Eu acho que zerar esse número é improvável, porque a gente sempre vai ter heterogeneidade nas classes, né? No ano passado, eu visitei escolas em Xangai, na China, que é um sistema de ensino considerado com muita equidade e com bons resultados acadêmicos, e eles têm muita heterogeneidade também nas classes, mas tem um patamar mínimo abaixo do qual não se aceita que os estudantes estejam, né? E é nesse lugar que a gente espera chegar, garantir um patamar mínimo, permitindo, claro, que haja uma heterogeneidade dentro das classes. Eu falei sobre língua portuguesa, mas em matemática, infelizmente, essa realidade é ainda um pouco pior, né? Então, em matemática, abaixo do básico, a gente tem 36% dos alunos e no nível básico, 49% dos alunos. E mesmo que você pegue os números do abaixo do básico, até de língua portuguesa, que é melhor que matemática, né? Ainda assim é um número muito grande, né? Então, claramente a solução de recomposição de aprendizagem, ela não pode ser uma solução que beneficie 3% dos alunos ou algo nessa ordem de grandeza. Tem que ser alguma coisa maior e eu vou querer te ouvir daqui a pouquinho sobre o que vocês estão fazendo em São Paulo. Mas antes eu queria discutir outros 2 dilemas, vamos dizer assim, que eu tenho ouvido em relação à recomposição de aprendizagem. Uma é que eu vejo muito uma discussão de que a gente não pode priorizar o currículo, pois a gente quer um currículo ambicioso para não desengajar os melhores alunos, né? Por outro lado, a gente tem que compatibilizar essa ambição de um currículo mais avançado com exatamente isso que a gente falou dessa defasagem, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai trabalhar um currículo super avançado, mas boa parte da sala não vai estar nem conseguindo acompanhar. Qual que é a solução para esse dilema, Daniel? Olha, eu acho que tem uma solução no meio do caminho aqui, Davi, que é a solução que eu acredito que a gente está implementando aqui em São Paulo. Então já me conta o que vocês estão fazendo em São Paulo e engata nessa pergunta, então. Te conto. Eu acho que esse é um falso dilema, né? A gente precisa necessariamente fazer algum tipo de priorização curricular? Sim, sem dúvida a gente precisa, e eu acho que isso é cada vez mais consensual na educação, tá? Eu acho que as pessoas que estão levando a discussão de recomposição de aprendizagem a sério, elas reconhecem que é preciso fazer uma priorização curricular, e eu digo mais, eu acho que tem um reconhecimento geral de que a BNCC, embora tenha trazido muitos benefícios para a educação brasileira, não foi feliz em formar um conjunto limitado, adequado de habilidades para os estudantes poderem desenvolver ao longo do ano, né? Os estudantes e seus professores. Especialmente em português, onde, por exemplo, nos anos finais do ensino fundamental, há mais de uma centena de habilidades a serem desenvolvidas por ano série, a gente percebe que a revisão curricular que vai haver nos próximos anos da BNCC precisa levar em conta a discussão de priorização curricular que está muito em voga. Então, acho que isso é ponto pacífico. Todo mundo concorda que a gente tem que olhar para um conjunto menor de habilidades, independentemente de ser pós-pandemia ou não, e focar nesse conjunto de habilidades. Porque a gente optou por um currículo que preza pela abrangência, mas não preza pela profundidade. Eu ouvi uma ótima analogia do professor Fernando Carnaúba, de Stanford, também especialista em matemática, que é como se a gente nadasse uma piscina de 2 quilômetros com 10 centímetros de profundidade, né? Então você cobre uma quantidade enorme de conteúdos, mas com muito pouca profundidade, e você leva o professor a fazer uma das coisas que eu acho mais perversas na educação, que a gente
tem tentado combater aqui bastante, que é a dar a aula sem se preocupar necessariamente se o aluno aprendeu. Então ele vai lá, passa pelo conteúdo, dá um check, garante, olha, cobri esse conteúdo aqui, se os alunos aprenderam ou não, aí são outros 500, né? Isso é um problema, na minha visão, também curricular. E eu acho que a gente tem alcançado um certo consenso nisso. Onde eu acho que tem menos consenso, mas eu vou te dizer o que a gente está fazendo, qual é o grau de recomposição, de retomadas que você deveria fazer durante o ano letivo, né? Aqui, na Secretaria da Educação, além do currículo, né, o currículo se desdobra num documento que a gente chama de escopo-sequência. O escopo-sequência é a distribuição de aulas por cada conteúdo ou por cada unidade temática dentro do ano letivo. E ele direciona a produção do nosso material digital e material impresso, que nós usamos para apoiar os professores e que a esmagadora maioria dos professores usam no seu dia a dia aqui em São Paulo. Isso mais ou menos organiza os conteúdos que serão focados naquele ano, né? Então a gente fez um exercício de priorização curricular para matemática, para língua portuguesa, mas também para outros componentes, como física no ensino médio, que é um componente que geralmente tem resultados acadêmicos muito ruins. E a gente fez um percentual relevante de retomadas. Então, por exemplo, em matemática, se você pega todos os anos finais, 47% das aulas são de conteúdos de anos anteriores, são retomadas de conteúdos dos anos anteriores. Mas o diabo mora nos detalhes. A gente fez uma retomada focada em conteúdos que são pré-requisitos para os conteúdos daquele ano. Então a gente não acredita em pegar e falar assim, gente, agora no 8º ano a gente não vai ensinar nada do conteúdo do 8º ano. Vamos ensinar todo o conteúdo do 6º, do 7º, aí quando o aluno aprender esses conteúdos, aí sim a gente pega o conteúdo do 8º. Isso eu rechaço. Acho que isso não é um bom caminho. E eu acho que a maioria das pessoas que estudam em profundidade esse tema, inclusive a Kátia, que eu citei mais cedo, não acham que esse é um bom caminho, porque aí sim o currículo perde a ambição, perde de vista onde que o estudante deveria chegar. O que a gente tem feito a gente tem uma lista priorizada de habilidades próprias do 8º ano e uma lista de habilidades que são fundamentais para que o aluno consiga aprender aquele conteúdo do 8º ano. E os estudantes passam por esses conteúdos durante as aulas. Então, por exemplo, no 8º ano ele precisa aprender, soma e subtração de frações. A gente tem questões bem básicas, aulas bem básicas sobre frações de conteúdos que o aluno deveria ter aprendido anos antes, né? Então, essa é a opção que a gente fez. E você acha que dessa forma, então, a gente consegue trabalhar ao mesmo tempo com recomposição de quem está abaixo do básico, mas também manter o engajamento de quem está adequado? E antes de responder essa pergunta, eu incluo um outro tema que também é algo que eu tenho ouvido muito, que é a questão da reenturmação, ou mexer na enturmação, para a gente trabalhar com essa dispersão, essa heterogeneidade na sala de aula, como você falou, sempre vai existir. Então a pergunta é se esse modelo que você falou de alguma forma dá conta de manter todo mundo engajado e se vocês também trabalham com esse olhar de reenturmação para ajudar a trabalhar melhor essa dispersão em sala de aula. Nós acreditamos que esse modelo ele permite que o professor lide com estudantes de diferentes níveis, com a heterogeneidade que é própria das nossas classes hoje aqui em São Paulo, né? Então, acho que ele é a nossa aposta para que o professor possa lidar com isso. A gente está avançando em mais coisas para 2026 para melhorar a capacidade do professor de lidar com essa heterogeneidade. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma gradação de dificuldade bem marcada entre os exercícios, garantindo que todas as aulas de exercícios, por exemplo, em matemática, em física, em ciências, elas têm uma gradação bem clara de dificuldade e os estudantes que estão mais devagar, vão ter mais dificuldade, talvez não vão conseguir avançar pela lista inteira, vão ter mais dificuldade nas primeiras, e os estudantes que estão mais fáceis, que estão mais avançados, vão conseguir avançar pela lista inteira de atividades. Então, alguns pequenos detalhes que a gente está fazendo. Uma outra coisa que a gente está fazendo a gente tem, no final dos ciclos, no 9º ano e na 3ª série, 2 aulas de orientação de estudos de matemática e 2 aulas de orientação de estudos de língua portuguesa, para garantir que o estudante feche o ciclo com os aprendizados mais ou menos em dia daqueles conteúdos. E nessas classes, os alunos são divididos em grupos, em grupamentos produtivos, né, como a gente chama. Esses grupamentos produtivos podem ser homogêneos ou heterogêneos, né, então eles podem ter estudantes mais parecidos ou estudantes mais diferentes dentro desses grupos, mas na maioria das vezes eles são mais homogêneos, esses grupamentos, e permitem que os estudantes façam atividades de
conteúdos que eles têm mais dificuldade mesmo, né? E conteúdos diferentes dentro da mesma classe. Essas salas, inclusive, têm geralmente um aluno monitor que ajuda o professor no dia a dia. Então, a gente também está apostando nisso para apoiar. Agora, para o teu ponto de enturmação por nível, esse é um tema bem polêmico, né? Na educação de modo geral. Os Estados Unidos fazem o que eles chamam de tracking há muitos anos, é muito comum. Outros países fazem enturmações um tanto diferentes, né? Então, o Reino Unido, mais no ensino médio, por exemplo, os alunos podem escolher um nível mais alto de alguns componentes e nível mais baixo de outros, né? Então, eles têm um balanço ali. Qual é a minha grande preocupação? É a preocupação do estigma, que você certamente já ouviu, né? Que os estudantes que ficam nas classes que estão mais para trás, eles são inevitavelmente estigmatizados, né? Eu já visitei escolas que funcionam muito bem com esse modelo e os estudantes das turmas que têm o pior desempenho, eles sabem que eles são os estudantes que têm o pior desempenho e eles reconhecem isso, e isso claramente tem um impacto na autoestima deles e na mentalidade de crescimento deles. Eles reforçam uma ideia de mentalidade fixa, né? Esse conceito da Carol Dweck, de que, puxa, eu sou burro mesmo, de que eu não sei matemática mesmo, de que eu não sou bom para estudar mesmo, essa é a classe dos bagunceiros e tal. E isso é, para mim, um dos grandes problemas desse modelo. Ao mesmo tempo, esse modelo dá a pista para que os estudantes que estão mais avançados possam seguir adiante. E isso é bom, claro, porque os estudantes, muita gente pensa muito nos alunos que estão ficando para trás na nossa rede, mas não pensa naqueles alunos que têm o potencial de ir mais longe se você dá pista para eles irem, né? Então, eu acredito que esse modelo pode funcionar bem em escolas que têm uma grande quantidade de turmas, que são escolas grandes, que têm uma heterogeneidade muito grande de alunos e que têm profissionais apaixonados por esse modelo, né? Então, diretores, professores que gostam dessa ideia e que vão trabalhar contra as dificuldades que esse modelo causa. Então, se eu tenho uma escola em que os professores eles vão para a turma que tem mais dificuldade, desmotivados, e falando, puxa, essa turma é difícil mesmo, tal, essa aula não flui aqui com esses alunos, a gente só vai deixar esses alunos mais para trás. E isso vai ter ainda um efeito socioemocional neles, né? Agora, se aquela escola é uma escola apaixonada por esse modelo e faz as devidas contingências para garantir que os estudantes desenvolvem mentalidade de crescimento, que eles avançam mais lentamente, mas avançam no seu ritmo, que eles não perdem ambição nos seus objetivos de aprendizagem, aí eu acho que pode funcionar. Por isso eu não acho que é uma solução para a rede inteira, eu acho que é uma solução para algumas escolas. Se eu entendi corretamente do que você falou, do que vocês estão fazendo, não que vocês façam assim essa questão da reinturmação como alguma coisa definitiva, mas em alguns anos da etapa, vocês têm esse olhar diferenciado para o nível do aluno, né? Que não é uma reinturmação, não é nesse nível que a gente falou, mas que já tem um pouco desse olhar. Eu entendi corretamente? Sim, é um nivelamento, eu diria, né? Que é uma prática muito comum nas escolas de tempo integral, que vocês conhecem tão bem no Instituto Natura, né? As escolas de tempo integral fazem esse tipo de atividade de nivelamento em que os alunos fazem exercícios de temas diferentes para tentar chegar todo mundo mais ou menos no mesmo patamar de aprendizagem. Então, a gente tem feito isso para a rede como um todo, nesse componente de orientação de estudos. Mas os alunos não são reinsalados, né? Acho que isso é um tanto diferente de fazer um reinsalamento por nível, porque uma vez que os alunos são reinsalados, é difícil você reinsalar por componente curricular, isso desorganiza a lógica da escola, né? Então, o que acontece é que você tem uma turma, que é, sei lá, o nono ano A, que é a turma dos alunos que tem pior desempenho. Então, eles estão juntos em português, em matemática, em ciências, em história, geografia, em todos os componentes curriculares, e eles ficam estigmatizados, não tem jeito. Ao mesmo tempo, os outros ficam com um carimbo de alta performance, né, de alto desempenho, que são bons em tudo e tal. Perfeito. Então, esse olhar que você está comentando no nivelamento é um olhar que vai mais direto ao ponto, né? Se o aluno está mal nesse ponto específico, é aí que tem esse olhar. Deixa eu te fazer uma pergunta importante aqui sobre recomposição de aprendizagem, que é a seguinte. A educação é um processo muitas vezes lento, né? Então você faz algumas coisas, só vão dar resultado lá na frente e tal. E a recomposição de aprendizagem talvez seja
uma solução mais rápida que tem, né? Porque é isso, o aluno iria ficar, por exemplo, abaixo do básico, mas aí você faz a recomposição de aprendizagem no próprio ano, quase que ele está sendo avaliado, e você já tem um ganho. Então, minha pergunta para você é assim, quando você acha, ou se já estão aparecendo, né? Mas quando você acha que a gente vai conseguir ver resultados em termos de proficiência dos estudantes, que vai mostrar o sucesso aí, a potência de tudo isso que você está contando? Olha, a nossa expectativa é que isso comece a aparecer nas avaliações padronizadas deste ano, né? A gente imagina que isso vai se materializar no que a gente chama de SARESP aqui, né? Avaliação do final do ano, externa, feita pela VUNESP, e talvez também no SAEB, né? A gente espera uma redução do número de estudantes abaixo do básico e básico. A gente também tem feito um trabalho, que eu não comentei, Davi, que é para os estudantes que estão muito para trás, né? Que são ali os 20%, 25% de estudantes que chegam no 6º ano, às vezes avançam para o 7º ano analfabetos, né? E esse estudante não dá para você tratar dentro de sala de aula, não é viável. Você vai achar um especialista em língua portuguesa que diz que é possível você dar uma aula de interpretação textual para estudantes alfabetizados e não alfabetizados no mesmo grupo. Então, se o estudante não for alfabetizado, você tem que tirar ele de sala de aula e fazer um trabalho específico de alfabetização com ele, tardio. E em matemática é um pouco semelhante se o aluno não aprendeu as 4 operações básicas da matemática, porque ele também fica impedido de avançar. Então, nesses casos que representam aí 20%, 25% dos estudantes do 6º e do 7º ano, e alguns dos estudantes também, infelizmente, do 8º e do 9º, que foram avançando, a gente está fazendo um projeto de tutoria, que hoje está em 500 escolas. No 2º semestre, a gente deve chegar a quase 1.000 escolas com esse modelo, a cerca de 900 escolas, e no ano que vem a gente pretende expandir também, que é colocar um professor de português e de matemática, ou em alguns casos um pedagogo, porque o conteúdo é basicamente de anos iniciais, para resgatar esses estudantes. Esses seriam estudantes que seriam abandonados pelo sistema. Seriam estudantes que iriam seguindo adiante nos anos escolares e possivelmente desistiriam ou se tornariam estudantes muito indisciplinados que atrapalham o funcionamento da aula simplesmente porque não conseguem acompanhar nada. Muito bem. Você falou em alfabetização, né? Isso me puxa para uma outra pergunta que eu queria te fazer. Que assim, claro, a gente está falando de recomposição de aprendizagem, que é super importante, mas a gente nunca vai resolver o problema só fazendo recomposição de aprendizagem, porque vai ser uma enxugação de gelo eterna, né? Então, queria saber também o que mais vocês estão fazendo aí na Secretaria de São Paulo para resolver o problema na origem, né? E não ter que ficar fazendo essas recomposições de aprendizagem para tantos estudantes. Sempre vai ter um percentual pequeno, mas para tantos estudantes. Então, me conta aqui, quais são as principais coisas que estão acontecendo na secretaria que vocês acham que vão resolver a questão da educação para além da recomposição de aprendizagem? Eu gosto sempre de citar que acho que um dos grandes objetivos que a gente tem aqui é criar uma cultura de altas expectativas para os estudantes da rede pública. O secretário Renato Feder fala bastante sobre como ele quer chegar no nível de qualidade das escolas privadas, nas escolas públicas. Eu gosto sempre de falar dessa cultura de altas expectativas, que é a gente estabelecer que o estudante pode sonhar com alcançar coisas muito além do que se imaginava no passado, né? E vários dos nossos programas têm esse objetivo. Acho que, notadamente, um deles é o Provão Paulista, que transformou as provas do final do ano do ensino médio, da primeira, da segunda, da terceira série, em vestibular seriado para as universidades estaduais de São Paulo, que reservam milhares de vagas para esses estudantes, né? Então, hoje a gente tem estudantes que fizeram a sua escolaridade inteira na rede pública, que fazem o Provão Paulista e entram em engenharia, medicina, da Universidade de São Paulo, que são alguns dos cursos mais concorridos do Brasil, mas que também entram nas vagas das FATECs, as Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza, em cursos da Unesp, nos seus mais diversos campos no interior de São Paulo, e até em vagas virtuais da Universidade Virtual de São Paulo, a Univesp, que oferece um curso de EAD com muita qualidade. Então, esse, para mim, é um dos programas que melhor representa as altas expectativas que a gente estabelece para os nossos alunos. A gente diz para eles, se vocês estudarem, se dedicarem, vocês vão entrar nas universidades que são almejadas pelos alunos que estão nas escolas privadas de elite de São Paulo. Além disso, a gente também dá um espaço grande para os alunos se prepararem para o mercado de trabalho. Teve um crescimento
expressivo das matrículas no ensino técnico aqui em São Paulo, saindo de mais ou menos 30 mil alunos matriculados no técnico integrado com o ensino médio para mais de 140 mil em 2 anos, né, de 23 para 25, e no ano que vem a gente vai ultrapassar 230 mil alunos matriculados, que também acredito que é um exemplo das altas expectativas que a gente coloca para os nossos estudantes. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando aqui. Eu tenho tantas perguntas que eu gostaria de conversar com você. A gente poderia entrar nesse assunto do ensino técnico, né, que você domina tanto, que seria muito interessante, mas infelizmente eu não vou conseguir, que eu vou ter que terminar aqui. E aí, Daniel, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui no final da conversa, que é uma pergunta que mistura um pouco de sonho com realidade. Quero saber qual que você acha que é o sonho possível para a educação brasileira daqui a uns 10 anos, né? E aí eu acho que a pergunta é bem interessante para você, porque você já passou por vários lugares diferentes ligados à educação. Você não vem originalmente dessa área. Você escreveu um livro, aliás, o qual eu recomendo, né? País Mal Educado, onde você faz uma pergunta importante, que é por que se aprende tão pouco nas escolas brasileiras. Então, baseado nessa experiência, nessa visão da realidade, no teu trabalho ali, mas misturando um pouco de ambição, o que você acha que a gente pode ver daqui a uns 10 anos na educação brasileira ou de São Paulo, como você preferir responder? Eu acho que, tanto na educação de São Paulo quanto na educação brasileira, eu acho que daqui a 10 anos a gente pode ter um cenário de estudantes que acreditam mais no seu potencial, né? Os estudantes da nossa rede pública que acreditam mais no seu potencial e acreditam que podem aprender e que podem colher bons frutos com a educação. Eu vejo que essa cultura de altas expectativas que a gente tem tentado imprimir aqui, ela pode funcionar para motivar mais os nossos estudantes. E também eu tô otimista de que a gente vai conseguir resolver, porque na minha visão, uma grande chaga da educação brasileira, que fez inclusive os nossos resultados piorarem desde que eu publiquei o meu livro, que é a gravidade da formação inicial dos nossos professores, que infelizmente piorou nos últimos tempos, né, com uma quantidade muito grande de professores formados em EAD. Eu acho que agora o governo federal, inclusive, tem tomado medidas importantes para regular melhor esse mercado, e eu acredito que a gente vai ter um ciclo de formação de professores melhor nos próximos 10 anos e um conjunto de professores com a formação inicial mais adequada, porque as pessoas falam, não tem bala de prata em educação? Eu acho que tem bala de prata em educação. É um professor motivado, bem formado, bem remunerado em todas as salas de aula, e acho que a gente consegue resolver o nosso problema de aprendizagem, né? Então, acho que a gente vai evoluir na questão dos professores e vai melhorar a autoestima, a motivação dos estudantes nos próximos 10 anos para chegar no nível educacional de um país desenvolvido. Muito bom. O Haroldo, que esteve aqui no podcast faz algum tempo, que você conhece, que lidera o Profissão Docente, cujo foco é professor, deve ter ficado feliz aí com a tua resposta. Eu também concordo super. Acho que professor é central aí nessa nossa discussão. Daniel, super obrigado pela conversa, acho que foi muito legal. Quero com certeza conversar com você outras vezes, aqui no podcast ou fora dele, que é sempre muito interessante e eu sempre aprendo bastante. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado você, Davi, obrigado aos ouvintes aqui do seu podcast. Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Esse episódio está chegando ao fim e queria te convidar a compartilhar essa conversa e deixar seu comentário. A gente recebeu mais um comentário muito legal, agora da Kátia Smolli, diretora executiva do Instituto Reúna, que, por coincidência, foi mencionada algumas vezes aqui na conversa de hoje. A Kátia, como eu disse na entrevista com o Daniel, já esteve aqui no podcast para falar sobre o ensino da matemática na educação básica, uma conversa da nossa primeira temporada, que se você ainda não ouviu, pode ouvir assim que terminar aqui. Ela, como eu falei, também é uma especialista nesse tema de recomposição de aprendizagem, com quem eu tenho aprendido muito. E ela escreveu pelo LinkedIn mais um episódio imperdível, se referindo à conversa com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, sobre o papel dos governadores na educação. Obrigado pela mensagem e pela escuta, Kátia. É isso. Obrigado a você pela audiência e obrigado também às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver. O próximo episódio chega em 15 dias. Até lá! Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A edição é do Matheus Marcolino, a sonorização e a mixagem são do Pedro Yangzur, a trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural.
pelo Instituto Natura, coordenação de comunicação é da Raquel Mello.